Mas tanto o pensamento quanto o sentimento são realidades imateriais. E não é porque são imateriais que não existem. Existem. E é disso que nós estamos falando. Para eu ter a oportunidade de alimentar os meus sentimentos, eu tenho que fazer uma pausa. Para eu ter a oportunidade de alimentar os meus pensamentos, eu tenho que fazer uma pausa. Porque geralmente na correria, os nossos sentimentos nem sempre são nobres. Porque eles estão comandados pela ansiedade. Então, qual é o sentimento que geralmente a ansiedade provoca? Medo, insegurança. E não é bom viver comandado por medo ou por insegurança. Aí quando eu paro, eu penso sobre a minha vida, mais uma coisa imaterial, estou pensando, e eu vou descobrindo maneiras de minimizar o meu medo e a minha insegurança. Olha o pensamento ajudando a sentir. Ou então, o sentimento ajudando a pensar. Trabalham juntos. As realidades imateriais, elas trabalham em comum acordo. Então, toda vez que eu faço uma pausa, e por isso que existem pessoas, por exemplo, que não são cristãs e que têm o hábito da meditação. O que é a meditação? É aquele momento do dia em que a pessoa para entrar em comunhão com o corpo e a mente e colocar tudo aquilo numa ordem. Porque eu jamais vou ser uma pessoa viva se eu estiver amarrado em relacionamentos doentios, se eu estiver subjugado a vícios. Como é que eu vou ser um homem livre se eu sou escravo do cigarro? Como é que eu vou ser um homem livre se eu sou escravo do álcool, da cocaína, do crack, da pornografia? Se eu sou escravo de notícia ruim? Tem gente que é viciado em notícia ruim. Fica o dia inteiro em torno de fofoca, de futilidade. Se eu estou viciado na futilidade do mundo, se eu vejo todos os programas de fofoca, se eu acesso todos os sites de fofoca, eu preciso reconhecer que eu sou viciado na vida dos outros. Ou você acha que a vida dos outros não desperta quimicamente em nós as mesmas reações que a cocaína? Desperta satisfação. Eu tenho que mudar a fonte das minhas satisfações. É muito pobre, do ponto de vista antropológico, eu ser um homem que busca satisfação em saber a vida dos outros, em me preocupar com a vida dos outros. Eu só deveria me preocupar com a vida dos outros se eu pudesse fazer alguma coisa para melhorá-las. As vidas dos outros, somente se eu pudesse melhorá-las. Caso contrário, eu tenho que me comprometer com a vida de quem está do meu lado. O artista tal que mora lá a milhões de quilômetros de mim, ele nem sabe que eu existo. E às vezes eu passo um dia inteiro ocupando-me da vida dele. Eu digo isso até mesmo para quem me admira. Pelo amor de Deus, me admire menos. Tenha menos fixação em mim. Isso é péssimo para você. Às vezes eu vejo algumas pessoas que dão muito mais valor ao que eu faço do que a elas. Só publicam o que eu faço o tempo todo. Isso é doentio. Ocupe-se da sua família, ocupe-se dos seus filhos, ocupe-se com o seu marido. De vez em quando você pode dar uma atenção ao meu trabalho, mas não faça isso ser a sua vida o tempo todo. Isso é sinal de desequilíbrio emocional. Quando a vida do outro me interessa mais do que a minha, eu preciso de tratamento. Essas fixações em artistas, em pessoas muito conhecidas, líderes religiosos, isso é doentio, nós precisamos curar. Até para eu admirar alguém, eu preciso ter moderação. Sem moderação não há vida saudável. Nós chamamos de amigo pessoas que só conhecidas são.
Não, amigo é muito mais que conhecido. Amigo é com quem você divide a vida. E existem níveis sim de amizade. Tem amigos que eu nunca levei na minha casa e nem pretendo levar. Da mesma forma como eu tenho amigos que nunca me convidaram para ir à casa deles e está tudo certo. Existem níveis de participação. É assim que funciona a vida. Você não tem que ser íntimo de todo mundo. De quem você tem que ser íntimo? De quem você já descobriu ser capaz de fazer você viver o seu advento de forma frutífera. Sim. De quem faz você dar a luz ao que você tem de melhor. Chega um momento em que você precisa romper com você. Sim, com o ser já alcançado, esgotado, incapaz de qualquer ineditismo. E então buscar o que de si ainda está oculto e que virá à luz partejado pelo empenho, pela insistência, pela coragem de se reinventar, ousando acordar capacidades que ainda estão adormecidas, administrando limites que não precisam prevalecer. Às vezes é preciso sepultar o que de si já não produz fruto, ser capaz de considerar o já alcançado, mas sem a ele se apegar, permitindo-se o risco de nascer de novo. Em algumas situações, só o amor não bastará. O outro até gosta do que você oferece a ele, mas não quer. E está tudo certo. A continuidade de qualquer vínculo só é possível quando o amor se encontra com a vontade. Sem vontade não há encontro, não se diminui distâncias, não há a construção da intimidade que solidifica a confiança. Portanto, se você perceber que o outro até gosta, mas não quer, porque você já identificou que para que algo aconteça, tudo depende de você e da sua iniciativa, não imponha a ele o fardo de seguir sem querer, mesmo que ele ame você. Se o amor não se transforma em vontade, acredite, ele não será o suficiente. O cantor e padre Fábio de Mello comentou em suas redes sociais sobre sua recuperação de um quadro de depressão. A minha recuperação não está sendo fácil, ainda estou me sentindo muito debilitado emocionalmente, mas vou cumprir minha agenda até domingo e depois fazer uma pausa para intensificar o tratamento, comentou o religioso. O padre Fábio de Mello já revelou lutar com depressão e síndrome do pânico há cerca de 5 anos. O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que eu tive a depressão e a síndrome do pânico. Eu fui para debaixo da cama, literalmente. Sempre tive essa compreensão de que, se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. No momento em que eu não soube consertar em mim, foi muito difícil, disse em conversa com Angélica, no podcast Simples Assim, no fim de 2020. No mesmo ano, ele se recuperou, mas explicou que teve percepção da insuficiência humana. Eu costumo dizer que a depressão é um sentimento muito cruel porque você deixa de ficar confortável em você. A depressão é um estado de espírito, que você não fica bem em você, independe do lugar que você esteja, ou com quem você esteja. Isso é muito difícil, concluiu. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das notícias. E claro, não esquece de deixar o seu like e comentário, que é muito importante para nós.